Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Saúde e Direito Podcast. Estamos chegando ao nosso 16º episódio, embora eu tenha sido recomendado aqui que a gente diga que é o 19º, tá? Por uma questão de numerologia. Vou respeitar, então se vocês lerem o episódio número 19, não pulamos, tá bom? É só para quebrar o clima. Estamos hoje aqui com a doutora Laís Rua, pediatra especialista em medicina integrativa e fundadora do Instituto Laís Rua. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada aqui com a pelo gente. convite, estou muito feliz em estar aqui. Que bom, satisfação nossa. Queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, aqui nos vendo, enfim. Sim. Gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está me escutando, independente do horário. Sou Laís Rua, sou pediatra funcional integrativa, tenho algumas especialidades voltadas para a área de medicina, como ele também brincou com numerologia, não atuo como numeróloga, mas gosto desse universo. A medicina funcional integrativa, a gente visa muito a prevenção. Então, meu trabalho basicamente é prevenir. A prevenção é muito melhor do que tratar, muito mais fácil, né? Então, eu trabalho observando algumas coisas principais na criança. A genética, né? A nossa genética, ela não é uma sentença. Então, todo mundo da minha família tem diabetes, eu vou ter também. Não. Então, eu trabalho muito com essa área de avaliar a genética da pessoa, entender quais são as principais possibilidades de doenças que ela pode vir a desenvolver ao longo da vida, e avalio a epigenética, que é o mais importante, que é estilo de vida, hábitos alimentares, rotina, sono, ambiente que essa criança está inserida. Então, a partir dessas avaliações, eu traço possíveis doenças que ela pode vir a adquirir ao longo da vida e, assim, fazer uma prevenção e tratar aquilo que já existe, obviamente. E o grande diferencial da medicina funcional integrativa é que a gente não trabalha com o coletivo, que eu chamo, a gente trabalha com a individualidade. Então, a receita da minha filha não é a mesma da sua filha. Por quê? Porque sua genética é uma, sua epigenética é outra. Eu falo que cada CPF tem que ter uma prescrição diferente, porque são seres humanos diferentes. Então, a individualidade é o que é o maior marco da medicina funcional integrativa. Então, cada um tem a sua particularidade e a sua avaliação. A gente se conheceu num evento, deve ter umas 3, 4 semanas, não me recordo bem, e eu lembro que você mesmo chegou a comentar, né? Você estava ali atuando e de repente você ouviu essa palavra, medicina integrativa, né? Você puder contar como é que você descobriu a área e por que você se encantou por ela? Olha, tem muitos anos isso. Eu brinco que aqui em Salvador eu cheguei falando de medicina funcional integrativa quando tudo era mato. Né? Hoje já temos alguns profissionais na área, mas eu fui a pioneira em Salvador de pediatria funcional integrativa. Quando eu li a primeira vez, eu entendi que era algo muito relacionado ao holístico. Inicialmente não me chamou muito a atenção, confesso. Até aquele momento eu ainda estava muito com a cabeça 100% ciência e tudo mais. Hoje eu entendo que não é nem holístico e nem só ciência. Né? Então é uma mistura de tudo. Acontece que existe muito preconceito com a medicina funcional integrativa. Quem não entende acha que é moda. Né? E nada mais é do que entender de fato a individualidade de cada um. Então, por exemplo, uma criança, né, vou dar um exemplo aqui, uma criança de 5 anos que tem adoecimentos de repetição, adoecimentos principalmente respiratórios, quando eu atendo essa criança, eu tenho que atender a família, porque eu preciso entender se existe uma genética familiar ali voltada a doenças asmáticas, doenças respiratórias, uma alergia e tudo mais. Eu entendo todo o contexto familiar. Essa criança mora com quem? Mora com os pais. Como essa criança mora, o estilo da casa, como é que funciona, se tem muitos ácaros e tudo mais. Quem são as pessoas que convivem com ela? Então, como é que é a harmonia com as avós, com os tios, a escola que essa criança frequenta, os alimentos que ela consome. Alimento é impossível ser pediatra sem entender de alimentos. Por isso que também me especializei em nutrição, né? Porque é possível, é impossível. Você é o que você come. Eu odeio essa frase, mas ela é real. Então, entender a alimentação da criança, entender o que ela usa de vitaminas, entender o estilo de vida. Essa criança pisa no chão, essa criança só usa sapato, né? Aqui na Bahia, conhecido menino amarelo, não vai pra rua, não pisa. Então, isso é importante para eu entender o que é que eu preciso cuidar. Então, não é simplesmente meu filho adoece, vamos lá, vamos dar um remédio aqui, tá com pneumonia, trata a pneumonia. Agora tá com rinite, trata a rinite. Não, cara, eu tenho que tratar a causa. O que é que tá causando isso? Aí, o diferencial da medicina funcional integrativa é buscar a causa e tratar essa causa, seja ela qual for. Então, pela medicina chinesa, existem algumas evidências, né, a medicina chinesa ainda é muito cheia é muito off-label, vamos dizer assim. Então, pelas algumas teorias,
Adoecimentos frequentes respiratórios tem muita ligação com discussões dos pais. Então, vamos ver como é que tá esse conflito dentro de casa. Eu prescrevo homeopatia para os pais. Doutora, é uma criança que tem muito medo de escuro. Deixa eu entender se tem alguma coisa relacionada também à insegurança. Como é que foi essa gestação da mãe? Cheia de medos. Então, assim, são várias vertentes. É um grande leque de possibilidades. E é sempre trabalhado na individualidade. Então, você pegar a receita de um paciente meu e tentar aplicar em outro, provavelmente não vai funcionar. Então, a gente usa da homeopatia, fitoterapia, florais, suplementos, então vitaminas, minerais, tudo que for necessário. E alopatia quando necessário também. Não sou vilã, né? A homeopatia não é vilã. O antibiótico salva vidas. Só que a diferença é que você tem que ter consciência quando você vai prescrever, não é à toa, né? Como é ultimamente. E a gente recebeu aqui, inclusive, na semana passada, né? Uma bióloga que ela se dedica ao estudo efetivamente, professora, enfim. A gente está falando justamente sobre isso, né? Sobre abrir a cabeça para o que a ciência ela nos traz de mais moderno também. Sim. E é óbvio que existem vertentes diferentes. Então, às vezes, o papai e a mamãe que estão em casa ficam assim, meu Deus, vou confiar em quem? Vou confiar em quem tope de antibiótico? É confuso, né? É difícil em quem confiar, né? Mas eu sou da linha seguinte, sabe? Eu acho assim, que bom que cada pessoa tem ideias diferentes. Claro. Que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Perfeito. Então, existem pessoas que não fazem parte do perfil de médicos integrativos. Eu já tive pacientes, hoje em dia é mais difícil, porque hoje o paciente já me procura muito com essa visão, que já gosta dessa visão. Mas no início, alguns pacientes me procuravam, não, doutora, não é isso aqui. Eu quero antibiótico, eu quero aquele remédio da farmácia. Então, assim, não faz sentido. Então, que bom que existem essas pessoas, porque vai ter médico para todo mundo. Então, cada um tem que procurar aquele que faz mais sentido. Quando você procura um diferente, você tem que estar disposto também às mudanças que ele propõe, assim por diante, mas tem espaço para todo mundo. Perfeito, maravilha. Como é que você encara hoje a utilização da... Você falou, você não é apenas pediatra, não. Né? Então, a pediatria te possibilita também cuidar, por exemplo, das mães, né? Isso. É uma coisa que a gente estava batendo papo aqui antes. Isso. Como é que funciona isso, né? Olha, como cuidar da mãe? Eu acho que o grande diferencial da pediatria é que o pediatra, ele não atende a criança, ele atende a família, né? Perfeito. Então, assim, é a avó que não concorda, e a tia, e o vizinho falou que ela tem que tomar tal coisa. Então, assim, o pediatra, ele atende as pessoas que convivem com a criança e não a criança em si. Quando eu entendi, quando eu migrei de fato para a medicina funcional integrativa, entendi, né, fui fazer medicina Ayurveda, medicina indiana, entendi que muito do que a criança tinha era reflexo da família, reflexo da casa. Eu entendi que não era da criança que eu tinha que cuidar apenas, eu tinha que cuidar da casa. E principalmente das mães, né? Isso eu entendi, infelizmente, só depois que eu me tornei mãe. Não é que eu não sou uma pediatra melhor depois da maternidade, mas eu sou uma pediatra diferente. Eu sou uma pediatra que entende de fato eu estou entendendo, não é apenas no sentido figurado, hoje eu entendo. Então, quando você tá gestante, você é a protagonista. Todo mundo te olha, todo mundo cuida de você, meu Deus, você já comeu, você já dormiu, ai, bota o pé pra cima. Quando você tem o seu filho, ele se torna o protagonista e você é esquecida. O puerpério, ele é muito sombrio. Obviamente, eu estou generalizando, mas é um generalizando com 90% das mulheres. Uhum. A mulher, ela vive um lugar muito difícil. O puerpério é até pesado o que eu vou falar, mas é um lugar de fala que eu tenho muito importante. É um sentimento de luto. Você vive um luto daquela mulher que você nunca mais vai ser. Você nunca mais vai deixar de ser mãe. Não importa o que aconteça ao longo da vida, você nunca vai deixar de ser mãe. Então você não sabe mais os seus hobbies. As suas roupas que você tem já não fazem mais sentido. O que você gosta, você de repente não gosta mais. Por quê? Porque você não tem tempo de gostar daquilo. Então, você não se reconhece. Então, fora os hormônios, né? Que todos mudam, é uma loucura. Então, são muitas mudanças. E essa mulher, ela é esquecida. Porque quando ela tá grávida, o obstetra cuida. E depois que ela pare, o pediatra é a prioridade. E pra ela, ninguém olha. É muito triste. O puerpério é um lugar de muita solidão. Graças a Deus, algumas não passam por isso, mas quem passa, eu vivi esse lugar, é muito sombrio. Você pode estar com 50 pessoas ao seu lado, você se sente sozinho. Então, eu entendi, depois das minhas filhas, dos meus filhos, que eu tive um primeiro filho que faleceu, eu entendi que essas mulheres precisavam ser vistas. Era um grande... Eu acho que... eu falo que nada acontece por acaso, eu acredito muito nessa lei, né, de Deus e tudo mais.
Eu entendi que eu precisava viver aquilo pra entender o que é que eu tinha que me doar na medicina. E eu entendi que eu precisava olhar pra essas mães. É um lugar... E depois que eu comecei a fazer isso, de fato, a minha medicina mudou, né? O meu consultório hoje, graças a Deus, é cheio, eu tenho uma lista de espera. Porque hoje a minha prioridade não é só a criança, é principalmente a mãe. Se a mãe não tá bem, não tem nenhum filho que fique bem. Não existe. A casa não tá bem. Não tem Inclusive. como. Não tem como. É impossível. É impossível. Isso não é sobre romantizar, não é sobre ser feminista, não é sobre isso. Mas se a mãe tá com qualquer problema, essa criança vai ter em algum momento... Porque a maioria das mães, elas se abdicam em prol dos filhos. Mas vai chegar um momento que a conta vai bater nela. Fala, minha senhora, você não tá se cuidando, você não tá comendo, você não tá tomando banho. Eu achava um absurdo quando, antes de ser mãe, que oh, meu Deus, me perdão, né? As pacientes falavam, doutora, 2 da tarde, eu não tomei banho ainda. Eu falava, gente, que preguiçosa. O bebê só dorme, que absurdo. Depois que eu me tornei mãe, 2 da tarde eu não tinha nem escovado o dente. Então, quando você vive aquilo, você entende que é muito complicado, é muito complexo. Então, quando eu decidi ser essa pediatra que prioriza a mãe, foi muito lindo. Foi acho que foi uma descoberta comigo mesma, sabe? Eu acho que... Então, o olhar na minha consulta é obviamente voltado para a criança, para o desenvolvimento, né? Para o básico ali, para a pediatria básica. Mas eu preciso entender como é que tá essa mãe. Então, eu pergunto da alimentação dela, eu pergunto como é que ela tá fazendo cocô. Eu pergunto do cocô dessa mãe. O seu cabelo tá caindo, você tá tomando suas suplementações, você tá fazendo atividade física, como é que tá o sono, como é que tá o relacionamento na sua casa. Então, isso é muito importante. Algumas não conseguem se abrir com muita facilidade, algumas que não conhecem o mundo integrativo, às vezes estranham no início, depois já gostam, se acostumam e tudo mais. Mas não é porque é diferente, é porque elas precisam, sabe? Então, isso pra mim, eu não abro mão. Não abro mão. Bacana. E o que você enxerga hoje, assim, de desafio, tanto pro profissional da medicina que quer ir por esse caminho da medicina integrativa, como também pra mãe ou pro pai? Sim. Que obviamente, como você falou, né? A avó não quer, o vizinho não quer. Quais são os desafios que você acha que essas pessoas enfrentam no momento que elas escolhem esse caminho para o filho e para a filha? Para a família, na verdade, né? Sim. A medicina funcional integrativa não é para todo mundo. Ponto, isso é fato. Não é todo mundo que está disposto a mudar o seu estilo de vida em prol de alguma coisa. E tá tudo bem, né? Como é que a gente falou no início, tem espaço para todo mundo. Quando eu tenho contato com uma família que eu já entendo que vai rolar um conflito, normalmente os pais, tá? Não vou... Geralmente os pais falam, doutora, não, ela me obrigou a estar aqui. Hoje não 90%, mas sei lá, 15% falam, fui obrigada a estar aqui, não queria vir para essa consulta. Eu adoro esse desafio, adoro. Eu falo, você não queria, tudo bem. Me dá só 2 meses. Segue tudo que eu te orientar e me dá 2 meses. Daqui a 2 meses a gente se encontra. É unânime. Todos entendem, olham e veem a mudança na casa. Porque é isso, eu não trato só a criança, eu vou trabalhar em cima da mãe. Cara, uma mulher pentelhando o cara o dia inteiro em casa, de repente a mulher começa a ficar bem, tá usando homeopatia, tá fazendo atividade física, tá começando a dormir melhor, porque eu suplementei a criança tá dormindo, essa mãe começa a dormir melhor. Qualidade de vida pra todo mundo. Suplementa essa mãe, melhora esse libido dela, que homem que não vai gostar de mim? Todo mundo adora. Então, é sobre você organizar a casa. Isso é o necessário. A criança precisa de pais felizes. Sejam juntos, separados, felizes. Então, isso faz a diferença. Então, acho que os maiores desafios que eu tenho no meio profissional atualmente, existem algumas pessoas que só seguem a medicina tradicional e tá tudo bem, né? É a medicina que a gente aprende na faculdade, de fato. E que você praticou durante o tempo, que eu pratiquei, gente. Eu já prescrevi Mucilon, me perdão, Deus. Nossa, quando eu lembro disso, me dá até urticária. Mas, sim, é o que a gente aprende, de fato. Mas eu acredito que hoje o julgamento é muito por falta de conhecimento, tá? A maioria dos julgamentos que eu já ouvi, hoje eu confesso que eu não presto mais atenção, que tô muito terapeutizada, faço terapia, graças a Deus, porque senão não aguento também na pressão. Mas os julgamentos que eu já ouvi muito, foi muito por pura falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ai, que não precisa, ai, que exagero, ai, a criança vai tomar tudo isso. E eu não prescrevo nada do que ela, de fato, são ajustes. Eu avalio os exames, vejo aquilo que está necessitando ali através dos exames. Trabalho com uma homeopatia em paralelo, então é por pura falta de conhecimento. E
E como diz meu terapeuta, se estão falando de mim, estão falando mais sobre eles do que sobre mim, então tá tudo bem. Mas não é muito fácil, no início foi bem desafiador. É uma coisa que muitos profissionais que estão começando na medicina funcional integrativa me perguntam como é que você lida com isso, como é que você lidou com isso. E a terapia. Inclusive, você tem um programa de treinamento, de mentoria para profissionais, né? Isso, é um curso CFI 360, é um curso voltado para a pessoa que acabou de formar, qualquer profissional de saúde, não só médico, tá? Então, a pessoa tem um sonho de abrir um consultório, uma clínica, um instituto, e não sabe por onde começar. Eu acho que até falei lá na palestra, quando eu me formei, eu não sabia o que era uma PJ. Tudo bem, entendi, uma pessoa jurídica, mas faço o que com essa informação? Né? Então, a gente não aprende isso na faculdade. Eu não sei se nas outras faculdades de enfermagem, fisioterapia... Nem direito. Pois é, então assim, gente, eu não sabia o que é que eu fazia. Até um detalhe, assim, falando de direito, né? Eu fui professor universitário durante alguns anos e eu lembro que no final, e eu dava aula pro final do curso, que era direito tributário. E eu tinha que meio que montar uma palestra pro pessoal, pros advogados, para eles entenderem como é que eles poderiam se organizar, ou como autônomo, ou como PJ, e quais eram os benefícios de cada um dessas formas de se organizar para prestar o serviço. E a maioria não sabia, não tinha a mínima ideia, no curso de direito. Eu fico imaginando uma loucura. Medicina, e você tem uma coisa, hoje em dia pode até ter mudado, tá? Mas acho que na minha época até pra trás, médico não sabia administrar o dinheiro. Raros os que sabiam, né? Tanto que se você pega a visão dos médicos mais antigos, ou a galera tá muito bem, ou tá todo mundo quebrado dando plantão com mais de 70 anos. Não que seja um problema, mas não era o que eu queria pra minha vida, né? Então, eu vejo muito essa diferença. Assim, a medicina, os médicos não sabiam administrar. E quando eu me formei, não tem nenhum médico na minha família. Não tem ninguém da área da saúde na minha família. Então, eu falei, meu Deus, vou pra onde? Faço o quê? Então, eu entendi que, quando eu me formei, confesso que nunca a minha ideia inicial foi abrir um consultório. Eu sempre tive medo do WhatsApp, tenho até hoje. Mas, enfim, outra pauta aí. Então, eu nunca quis ser refém disso, mas, enfim, aconteceu. Então, eu ensino no curso exatamente tudo. Então, sobre o básico de abrir uma PJ, a escolher o local, porque é importante também, a identificar qual é o seu público, quem é que você quer atender. Então, a partir de identificar o seu público, escolher o local que você vai fazer a sua clínica, o seu consultório, sobre mobília. Aí eu convidei profissionais, né, para dar aula, tem o Júnior da contabilidade falando todo esse processo aí burocrático, de burocracias mesmo de abrir um consultório. Tem o jurídico, tem o pessoal do marketing, tem uma arquiteta especialista em consultório para explicar o que é que precisa pensar. Então, é um curso voltado para qualquer profissional de saúde que queira ter o seu próprio espaço, sem gastar horrores, como eu fiz, batendo cabeça muitas vezes, errando e tudo mais. Então, eu criei um curso daquilo que eu queria que tivessem feito comigo lá atrás. Legal. Já pode até providenciar, tá, Felipe? Um podcast com ela aqui, um podcast. Pode falar uma coisa? Sempre nos bastidores aqui eu converso com colegas, né? No caso, tanto profissionais da área de saúde, como também vamos receber aqui um advogado no próximo episódio. E a gente sempre fala sobre isso, sobre o desafio que é gerenciar um negócio da medicina, da odontologia, o que quer que seja. E aí teve um que me sugeriu, rapaz, poxa, eu vi vocês são super organizados aqui no escritório, não sei o que, tal. Por que vocês não falam? De repente vocês podem criar uma parte do podcast falando pro médico. Eu falo, pô, eu teria que trazer um médico para falar sobre isso, né? Eu acho que tem que ser alguém que é skin the game, alguém que de fato vive essa dor aí, né? A gente ainda tá programando, né, Felipe, um podcast para advogados, mas isso vai ficar pro futuro não muito longínquo. De repente, Gabriel, que tá aqui nos assistindo aqui dentro do estúdio, nos ajuda também, né? Mas bacana. Com relação a pensar numa aplicação prática para medicina integrativa, né? A gente falou aqui sobre o olhar que você tem mais 360, vamos colocar assim, né? Mas vamos pensar assim, um médico que atua dentro de algo mais tradicional, vai pegar os exames, vai passar uma medicação, como você falou, que está lá na farmácia e tal, né? Como é que a gente poderia aqui explicar para quem está nos ouvindo no que consiste de fato na prática ali a medicina integrativa? Você falou de homeopatia, você falou de alimentos, você falou de suplementação. Assim como a medicina tradicional, a própria medicina funcional integrativa existem várias vertentes. Então, existe o médico funcional integrativo que só trabalha com suplementação, então a prescrição da vitamina C, vitamina D, enfim, sempre baseado em exames e no histórico do paciente. E existem os médicos funcionais integrativos que trabalham também com essa outra medicina em paralelo.
Porque não é só ser médico funcional integrativo, você precisa ter essas outras especializações para fazer a soma. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com a medicina tradicional. Por mais que eu tenha atuado nela, eu nunca me conformei em não resolver. A criança tem um histórico de diarreia, uma diarreia crônica, já tem 30 dias de diarreia. Dá um remédio aí que para a diarreia. Cara, mas por que tá com diarreia há 30 dias? Essas perguntas sempre me foram muito, sabe, era algo que me incomodava. E quando você, né, enfim, não são todos, mas alguns professores que eu tive, Ave Maria, não são todos mesmo, eu tive professores maravilhosos, mas alguns, quando eu questionava isso, falava, porque é criança. Eu falava, cara, como criança? Criança tem 30 dias de diarreia? Como assim? Eu falava, meu Deus, eu nunca me conformei. Então, a medicina funcional integrativa, ela alimentou um pouco essa minha curiosidade. E a partir daí, eu fui fazendo outras especializações para agregar. Então, a medicina chinesa foi uma das coisas que eu falei, meu Deus, isso aqui, né? A medicina ayurveda também foi uma coisa que foi fantástica. Então, eu somei todas elas e fiz essa construção, mas não são todos os médicos funcionais integrativos que fazem todas essas vertentes. Mas o básico, né, o beabá da medicina funcional integrativa é prevenir a doença e te tratar de forma individualizada. Então, raramente um médico funcional integrativo vai te tratar com algo pronto de farmácia. E por incrível que pareça, tá? As pessoas têm muito essa ideia. E eu pretendo um dia fazer, inclusive, alguma live, alguma coisa sobre isso, para desmistificar, porque as pessoas acham que só porque é manipulado é mais caro. Não tudo. Não tudo. Vou fazer um post recente, tá? É uma ideia boa. Uma vitamina D de farmácia, por exemplo, ela não é mais barata do que a D manipulada. E existem coisas da manipulação, principalmente quando a gente trabalha com a individualidade, que pode ser que encareça, principalmente coisas patenteadas e tudo mais. Mas não é só porque é manipulado que precisa ser necessariamente mais caro. Então, tem que tirar um pouco essa ideia, né? Existem sim muitas coisas da medicina funcional integrativa que são mais caras. Algumas orientações que a gente faz, que para quem pode é muito rico, mas infelizmente não dá para todos os públicos. Mas tem várias coisas que a medicina funcional integrativa orienta que é possível, como a comida de verdade. Uhum. É muito mais benéfico a sua criança ser exposta a frutas do que o danoninho. Então, cara, tira o danoninho é caro. Corta o danoninho, então investe. Então, é uma questão de prioridades na minha cabeça. Eu já escutei isso, inclusive. Não vou citar o nome, não. Mas eu já escutei pessoas falando, fulaninho disse que não vai na sua consulta porque ela é cara. Eu falo, cara, fulaninho fez um mêsversário para não sei quantos convidados com champanhe no mêsversário. Minhas filhas não tiveram mêsversário. Eu acho... Então, eu falo, nada contra quem faz, gente, mas são prioridades. Comprou um berço que veio das madeiras das Maldivas. Cara, deixa eu te contar um segredo, a criança nem vai deitar nesse berço. Então, são prioridades, né? Tudo é questão de prioridade. Se você quer investir em saúde, você vai pensar nisso. Então, já me perdi na pergunta, mas já não sei mais o que foi perguntar. Não, o que eu tava falando é o seguinte, mas eu gostei desse, eu ia tocar num ponto aqui, que era o seguinte, essa questão da prioridade. Eu tava conversando com um amigo, que ele é educador físico e nutricionista. Ele falou assim, saúde é caro, saúde não é barato. Gente, muito. Não quer dizer que eu tô querendo excluir uma parte da população de ter acesso à saúde, mas saúde é caro. Comer um salmão... Sim, é caro. É caro. É caro. E é uma ótima fonte de proteína e boas gorduras. Mas tofu é barato e é bacana também. Pode ser. Se a pessoa gostar de tofu, se for algo que ela consiga, né? Por exemplo, ovo, né? Ovo Sim. é um alimento super completo. Antigamente a placa era R$10. Né? Agora tá... mas você acha R$18, R$20, mas é um alimento super acessível. Sim. Então, assim, mas é caro, de fato, alimentos de qualidade, assim como... Perfeito. Por que os suplementos que são de produtos, substâncias que são comprovadamente puras, né, de boa origem, são mais caros? Então, infelizmente, sim, saúde é caro, mas também é caro a doença, né? A doença é muito cara, se talvez muito mais cara. Conta, né, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, de maneira muito infeliz, se me permite falar, colocou uma nota uma vez, acho que já tem alguns anos, falando que era normal a criança adoecer uma média uma vez por mês. Pelo amor de Deus, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, se você faz a conta da criança usando um antibiótico por mês, meu amigo, não tem intestino que sobrevive isso aí.
Então, os prejuízos que isso vão causar a curto, médio e longo prazo, o gasto que você vai ter, seria muito melhor você investir numa saúde melhor. Mas a gente entende, lógico, não dá pra todos, né? Não é uma questão de... Mas quando eu fazia SUS, eu já trabalhei no SUS, eu fazia muita... eu prescrevia coisas manipuladas de maneira mais acessível. Então, eu não colocava a medicação patenteada. Eu tentava, de alguma maneira, nesse lugar que eu fazia atendimento, na verdade não era nem SUS, era voluntário, não tinha nutricionista comigo. Então, eu já por ter uma pós-graduação em nutrição, eu montava ali um cardápio conforme a pessoa me trazia ali de demanda. Então, por exemplo, ela falava, doutor, eu tenho um pé de Nora Pronobis em casa. Excelente, bora botar na alimentação da criança. Ela não come. Pica picadinho, joga no feijão. Então, eu tentava criar estratégias, né, que ajudassem de uma menor maneira, porque a saúde é cara. Então, não é a medicina funcional integrativa que é cara, é a saúde que é cara, infelizmente. Mas dá pra dar um ajustezinho. Então, assim, você não pode usar o suplemento X, Y, Z, porque ele é muito caro, mas acho que rola uma couvezinha no feijão, sabe? Então, são coisas que a gente tenta. E a verdade é que a vida moderna, se é que a gente pode chamar assim, né? Ela vai te impondo um preço para você conseguir pagar as coisas. Exato. Que é justamente o sacrifício, você tem que sacrificar seu tempo e energia. Eu falo isso como uma pessoa que trabalha muito. Para conseguir ter acesso às coisas, mas em contrapartida você também sacrifica a possibilidade de tomar um sol, porque você trabalha de 7 da manhã. Eu tive 2 episódios, foram dois episódios de burnout ano passado, onde eu me afastei, eu fiquei internada. Então, assim, né, eu falo falei muito isso na rede social, falo tanto de prevenção de saúde e tive acesso de burnout, exatamente porque eu não priorizava, não tomava um sol, atividade física passava longe, então... E agora você virou crossfiteira. Crossfiteira! Falta tanto ainda, mas as mãos de calo falam sobre isso. Importante. Mas não tenho dinheiro para crossfit. Cara, correr na praia, vai andar na rua. Então, eu entendi que eu também dava desculpas pra isso. Quando a minha filha, no puerpério, imagina, ela falava, vai. Eu escutei isso uma vez, eu fiquei tão chateada. Eu entendi que a pessoa teve uma boa intenção, mas é complicado falar as coisas no puerpério. Gente, cuidado que vocês falam pra mulher no puerpério. Lembrando que o puerpério dura até 2 anos da criança, às vezes até um pouco mais. Acho que minha filha caçula tinha uns 4 meses. Aí uma pessoa falou assim, você tem que fazer atividade física. Eu falei, meu amor, eu mal consigo respirar. Eu já tinha outra criança em casa, uma de 4 meses, pendurada no peito, parecia um piercing de mamilo, mamava o dia inteiro aquela criança. Aí ela falou assim, vai andar na escada do seu prédio. Eu falava, gente, a última, eu só quero deitar e dormir. Então, né, a mulher no puerpério vive muito esse julgamento, né. Mas, de fato, hoje, que eu não estou mais no puerpério, eu entendo, eu faço isso atualmente. Eu não consegui ir pro cross. Então, eu desço a escada em vez de subir o elevador. Eu moro no 10º andar. Eu subo 10 andares em vez de... Porque eu não fui treinar. Então, são trocas que a gente vai fazendo que as pessoas que não podem também podem fazer, né? Vão se adequando. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu lembro que a primeira reação, inclusive no prédio, foi fechar a academia. A academia ficou fechada e ninguém podia ficar no play. Então, você falou de escada, meu prédio tem 28 andares. Então, o que eu fazia? Eu subia e descia 28 andares várias vezes. Só que é fechado, né? É um negócio meio claustrofóbico, assim. Não é agradável, mas era necessário. Não. Né? Era necessário. Até um belo dia que eu subi pela outra torre, tentei entrar na minha casa e fiquei... Poxa, como assim? É o número do meu apartamento, eu não tô conseguindo entrar, só quero outra torre. Um grande surto. Quase que ainda bem que não tinha ninguém no apartamento, senão eu tava ferrado. Enfim, né? Causos aí da pandemia. Legal, até eu me perdi aqui na minha pergunta. Mas o que eu ia falar, quando você falou assim, eu me perdi na pergunta aqui, eu falei assim, vamos dar um exemplo aqui pra tá nos ouvindo. Você falou aí sobre você falou de um pé de alguma coisa que tinha na casa de uma paciente sua. Ora Pronobis. Ora Pronobis. A primeira vez que eu escuto isso. Nunca tinha estado falando. É uma delícia. Enfim, mas então é o que? É uma erva? É uma planta, fruta, é uma folha. É uma folha. Então, uso de folhas dentro da alimentação. Medicina chinesa. Isso eu aprendi na medicina chinesa. Eu vi que você postou esses dias alguma coisa sobre beterraba, não? Sua filha ficou doente, talvez. E aí você deu alguns exemplos, inclusive, ali. Isso. Alimentação, a gente
nossos remédios deveriam vir 100% da alimentação. E com as minhas filhas, as meninas, graças a Deus, têm a oportunidade de nunca terem tomado nada alopático. Então, as minhas filhas nunca tomaram dipirona, nunca tomaram paracetamol, nunca tomaram nada de remédio. Até hoje, se Deus quiser. Sai olho gordo, hein, que eu tô divulgando isso aqui, eu não quero ó, por favor. Dá medo de falar as coisas, mas enfim. Então, tudo lá em casa, pras meninas, é voltar, meu marido brincou isso ontem, inclusive, das 6 da manhã às 6 da tarde, é tudo natural, depois das 6 da tarde deixa de ser, porque elas dormem, aí a gente já, mas as meninas, tudo homeopático, fitoterápico, então, tudo pra elas é nessa pegada, e elas são a prova viva de que isso funciona. O primeiro ano da minha filha mais velha, o pânico das mães, dos pais, é o primeiro ano escolar. Vai adoecer. Minha filha mais velha não adoeceu dia nenhum. O pior é que a minha foi o segundo ano. No primeiro ano ela não adoeceu. Ficou zerada. No segundo ela internou 3 vezes. Tá vendo? A minha primeira filha no primeiro ano, 0 adoecimentos. A minha mais nova, que eu tive Covid, a minha caçulinha tinha 22 dias de vida. Eu e ela tivemos Covid, ela ficou gravíssima. Ixi. Eu estava no puerpério, como eu já tinha perdido um filho, eu não quis levá-la para o hospital, porque eu tive muito medo de viver aquela realidade de novo, de sair de um hospital sem um filho. Então eu montei uma estrutura na minha casa, a gente fazia fisioterapia 3 vezes por dia. Foi um horror. E isso acabou causando um pouco de sequelas para minha filha, para o pulmão dela. Não porque eu não internei, mas por conta do Covid em si. Enfim, então ela foi uma criança, um bebê que até um ano, ela teve 3 episódios de gripe até um ano e os 3 ela cansou. Então eu ficava paranoica com ela em relação a isso e tratando com muita homeopatia e de fato ela parou de cansar. Quando ela entrou no primeiro ano escolar, eu falei, meu Deus, socorro, Catarina, se alguém espirrar do lado dela, eu fiquei em pânico. Então eu trabalhei muito em cima delas com alimentação e floral e homeopatia e benzadeira e pedras, cristais, usei tudo que vocês possam imaginar. E Kat, nesse 1 ano de primeiro ano escolar, ela adoeceu 2 vezes. Agora, em dezembro da semana passada, foi a segunda vez. E se Deus quiser, a última desse ano. E as doenças delas, não só delas, como dos meus pacientes, o Gabriel tá aqui, pode provar isso também, eles adoecem, óbvio. Se alguém falar, meu filho não adoece, mentira. Só se você criar numa bolha. Mas a evolução da doença é mais branda, né? Então, a criança adoece, mas ela tem no máximo 48 horas de febre, no máximo. Porque o corpo já está fortalecido para combater aquilo. Então essa é uma diferença muito significativa para quem suplementa e não suplementa. Eu vejo muito isso, muito comum, a doença pé-mão-boca, que fica cheia de manchinhas. É muito lindo quando as mães me mandam mensagem assim, ai doutor, olha como é que ficou meu filho com a pé-boca, olha o vizinho. Eu falo, ai gente, é porque suplemento. Então, assim, é lindo de ver, sabe? Os próprios pacientes vendo essa diferença e gostando, e, enfim, mostrando tudo isso. E você falou sobre essa questão de pediatra atende pai e mãe, é verdade, porque minha esposa é asmática, segundo a nossa pneumo, a chance de Beatriz ser também é grande, né? E assim, ela é uma menina muito ativa, então ela não cansa. Ela é um bebê chiador, mas não cansa. Só que teve um belo dia na escola que a gente pegou e falou, Beatriz ficou tão quietinha hoje. Aí minha esposa ligou pra pediatra, você é 5:30 da tarde. Tipo assim, você tá indo aí? Pode atender. Chegou lá, a saturação tava 84. Vai direto pra emergência. Não, eu nunca imaginei que eu ia sentir o pânico que eu senti esse dia. Ela ficou internada na UTI 2 dias, né? Nunca ouvi falar de UTI, não sabia o que era UTI, descobri. Por sinal, quebrei o mito da UTI, porque se pudesse, toda vez que precisar ficar na UTI é melhor, porque o atendimento é outro, né? Mas enfim, quando eu ouvi que sua filha vai ficar na UTI hoje, meu Deus do céu. É porque aquela coisa, né? Ai, tá bem, amor, tá na UTI. Então assim, tipo a UTI é o sinônimo de que zero bem. Se tivesse bem, tava em casa, ou no quarto, né? Então a UTI tem aquela coisa é o máximo que dá pra ir. Pois né? Então tem esse medo. Exatamente. Mas esse lance de ouvir um espirro ali, já pegar a criança, né? Você começa a ficar paranoico. Eu não era um pai paranoico. Eu achava que a criança tinha que ficar doente, achava que a criança tinha que ficar remelenta, achava que a criança tinha que pegar em terra, tinha que... Isso, sabe? Que bom. Mas depois eu comecei a ficar um pouco mais assim, piscina de bolinha, já não vai. Sabe? Opa. Toda vez que ficava internado, a minha vai, mas eu oro em línguas. Eu vou orando em 50 línguas enquanto ela tá lá dentro daquela piscina de bolinha. Vai na fé, né? Mas enfim, eu comecei a ficar esse pai um pouco mais paranoico, porque o dia a dia foi mostrando isso. Embora seja uma criança super ativa, super, assim, não cansa, mesmo quando tá doente. Mas olha, eu acho que é um medo quase que unânime entre os pais, tá?
Eu tento ser uma mãe super flexível com essas coisas de contato. Com alimentação eu sou zero flexível, inclusive zero, eu trato isso na terapia. Porque eu tenho muito medo de criarem hábitos alimentares ruins. Então eu prezo muito isso. Eu tenho hábitos alimentares ruins. Por desconhecimento dos meus pais na época. Então hoje é uma coisa que eu prezo muito, assim, que eu bato muito na tecla, é a alimentação. Só que com as outras coisas eu acho que tem que viver. Então eu brinco e pra mim isso é muito real. A vitamina S de sujeira, ela é tão importante quanto a vitamina D. Então deixa a criança sujar, botar... Ai, doutora, gente, nada. Deixa botar a mão na terra e mão na boca, aí a criança lambe o sapato. E eu acho engraçado que os pais de primeira viagem ficam, ai, doutora, tem que esterilizar, tem que limpar. Eu falo, meu amor, a primeira engateada com a criança dela já lambe o chão ali de primeira, você já tira esse... Então, é muito sobre você também relaxar um pouco sobre isso. Mas eu confesso que existem duas mães dentro de mim. A Laís mãe, quando a minha filha adoece, eu fico descompensada emocionalmente. Só que aí a Laís pediatra me chama e fala, não, vamos segurar a onda. Eu não advogo em causa própria, por exemplo, né? Então nem pra minha família mais. Então, assim, advogar pra familiar é terrível. Porque eu tenho pediatra, inclusive. Eu não sou pediatra. Deus me livre de ser pediatra das minhas filhas. Se acontece alguma coisa, eu vou ligar pra quem? A minha sogra é pediatra. Mas ela mora no interior, então assim, tipo, óbvio que acaba sendo uma fonte de consulta, mas ela tem a pediatra. Não, é mais fácil a gente ser pediatra, como é mais fácil você receber uma intimação, você vai entender do que se trata, você pode não advogar mas você vai entender. Então, obviamente que eu acessei, acho que a pediatra das minhas filhas, acho que uma vez, acho que duas, talvez, no máximo. É que somos amigas também, então facilita. Mas, Deus me livre, elas têm que ter pediatra, pra poder, se alguma coisa acontecer, eu tenho que gritar com alguém, pedir ajuda, né? Eu sou mãe. Exatamente. Então isso é importante, as pessoas têm que entender. Tem um tema que a gente sempre acaba tocando aqui, né? Até porque é saúde e direito. Sim. Que diz respeito à dificuldade, muitas vezes. Tô dando certo aqui, né? Porque eu tô mudando totalmente o assunto. A dificuldade que você tem hoje enquanto profissional, e vários profissionais já relataram isso a gente aqui, de ter apoio do plano de saúde para conseguir fazer os exames corretos, para conseguir ter um diagnóstico correto daquele paciente e aí sim conseguir avançar com o tratamento, né? Essa tem sido uma realidade que a gente tem escutado aqui de vários profissionais diferentes, né? Imagino que é uma realidade também que chega lá para você, né? Sim. O diagnóstico completo hoje, com todos os exames que você precisa, dá para fazer sem plano? Olha, eu confesso que por incrível que pareça, as pessoas acreditam que a medicina funcional integrativa não é assim, mas eu sou sucinta na minha solicitação de exames. Eu não sou uma pessoa que pede 50 ultrassons, uma ressonância, um PET scan, não. Eu preciso de exames de sangue, eu preciso entender o que está acontecendo. Algumas coisas, alguns metais pesados que eu não consigo na coleta de exames, eu peço urinário. Eu tento, por incrível que pareça, que as pessoas têm muita essa ideia de que o pediatra funcional integrativo faz um raio-x da criança inteira. Não! O pediatra funcional integrativo, ele vai pedir aquilo que precisa. Na história familiar tem um monte de gente com doença autoimune. Eu vou pedir ali uma investigação de Hashimoto para aquela criança, principalmente se ela tem uns sinais ali, alguma coisa, uma queda de cabelo estranha, enfim. Eu vou, conforme o meu paciente, pedir esses exames, mas da maneira mais sucinta, eu tô falando de crianças. Então não dá pra fazer 60 tubos numa coleta. Mas também não dá pra tirar 2. Né? Então as pessoas precisam ter essa diferença. O plano de saúde eu não atendo o plano de saúde. Eu acho que olha as pautas polêmicas. Eu acho que é um grande... Eu vou falar com uma palavra bonitinha. Um grande prejuízo pro pediatra que atende. Porque o repasse é absurdo. Hoje, o que eu entrego para o meu paciente, o repasse do plano de saúde, não paga, acho que nenhuma das pós-graduações que eu fiz. Então, não faz sentido para mim, para o que eu acredito, para o que eu faço, receber plano de saúde. E eu acho que se todos os médicos pensassem da mesma forma, eles não pagariam tão baixo, mas enfim. Em relação aos pacientes, os exames que eu peço, atualmente, eu tenho sentido de 1 ano para cá essa dificuldade de conseguir profissionais pelo plano, mas eu acredito que seja pelo valor absurdo que eles pagam, pelos exames que estão sendo cada vez mais negados. Eu lembro que teve uma onda de um convênio em específico que, acho que desde o começo desse ano, ele começou a negar os pedidos de exame. Foi uma onda gigantesca, todos. Era desses convênios X, todo mundo começou a negar. Eu falei, mas, doutor, eles pedem um relatório. Só que eu sou abusada, né? Eu falei, um relatório. Tem que justificar por que a senhora tá pedindo isso. O primeiro que eu fiz deu 40 folhas, porque eu justifiquei item por item por que eu estava pedindo aquilo. Eu falei, não vou. É um desaforo, ele tá questionando a minha medicina.
Eu fiquei tão revoltada. Aí depois eu fui consultar meu advogado, ele até falou, por que você fez o relatório antes de falar comigo? Eu falei, porque eu me senti ofendida. Eles estão querendo que eu justifique o que eu tô pedindo. Juro por Deus, deu 39 folhas o relatório. Aí depois o CREMEB até lançou uma nota dizendo que os médicos não tinham que fazer esse relatório, que isso era um problema do paciente com o convênio. Então, diante desse cenário aí do CREMEB, eu não faço mais. Então, só que assim, o médico tenta da melhor maneira, né? Então, às vezes, divide uma solicitação de exames. Mas eu acredito que isso seja decorrente a muitos profissionais que não fazem de maneira correta, pedem milhões de coisas sem necessidade, ou com outros intuitos, enfim. Mas o paciente, infelizmente, está tendo muita dificuldade, tá? O paciente, ele acaba que ele tá no meio de uma briga, né? E eu acabo ficando também, porque eu não tenho nada a ver com isso. Exato, exatamente. É porque eu acho que o acesso à saúde, ele envolve uma série de agentes, né? Exato. Mas quem sofre mais com isso realmente é o paciente. É o paciente. E tem aquela sensação, né? Poxa, eu paguei durante 10 anos, agora que eu preciso, eu não vou ter acesso, né? Hoje eu posso estar enganada, tá? Mas a minha fala no meu meio pessoal para os meus amigos, eu falo, gente, hoje a gente paga convênio para emergências. Perfeito. Para uma UTI, para um acidente. Para evitar... Tem que pagar um valor absurdo de uma diária de uma UTI, é 10 mil. Pra evitar falência. Exato, né? exato. Pra evitar falência. Preciso fazer uma cirurgia de emergência, sofrer um acidente de carro, sabe? Só sobre isso. Inclusive tem o Bruno Perini, né, que é um influenciador, ele fala sobre isso. Ele como um cara, esses caras que fazem conta de tudo, né? Vale a pena ou não morar de aluguel, enfim. Eu vi essa conta dele. Você não ter um plano de saúde hoje é muito arriscado, mesmo pra uma pessoa de uma condição financeira muito boa, porque a chance de você passar 50 dias no UTI, exatamente, um parente seu, você vai assinar tudo e vai assinar. Exato, né? Na hora, então, pra salvar, nossa. Pra salvar já foi. Então, realmente, assim, você fica numa posição de vulnerabilidade. Exato. Você tem que ter o plano. E aí vou puxar até um pouco a sarda aqui para o nosso lado, né? O nosso escritório, já comentei isso contigo, nosso escritório ele acabou dentro da área de saúde, na área de saúde suplementar, né? A gente se especializou em justamente cuidar do segurado, do bolso do segurado também. Sim. Então, a gente entende que para a pessoa ter acesso à saúde, o custo da saúde tem que ser algo acessível. Se ele tem que escolher entre botar alimento em casa ou ter o plano, né, é uma luta difícil. Muito difícil. E a gente vê que os planos eles têm adotado a seguinte estratégia. Olha, eu vou praticar aumentos muito abusivos, sobretudo para aquele grupo de pessoas que mais utiliza o plano. Então, a gente tem visto, assim, tivemos um caso, não tem muito tempo, que o plano do rapaz era R$3.000, já não é barato, R$3.000. Sozinho pra ele? Sozinho. Por quê? Porque ele não tem um plano individual, ele tem que contratar um plano através de alguma associação, algo do tipo, que é o que a gente chama de coletivo por adesão. E aí, simplesmente, no outro plano veio R$10.000. Imagina, você tá pagando 3 mil. Não, o plano tá te convidando gentilmente a desistir. Exato, pique, saia. Né? Basicamente. Então a gente conseguiu devolver ele para esse valor de R$3.000, que já é alto. Enfim. Mas a gente tem casos absurdos. Uma senhora de 96 anos que a conta dela era R$14.000. Vovó, a gente trocou o plano dela quando chegou a 14 mil. R$14.000. Sabe para quanto caiu esse plano? R$4.000. Oi. E assim, se a gente ficasse contando história aqui, a gente ia ter uma série de histórias mirabolantes para contar. E que a gente sabe, e o mais aterrorizante é o seguinte: como a gente mede tudo no escritório, a gente sabe que todo mundo hoje tá nessa. Todo mundo. Não é tipo, escolhemos um grupo de pessoas. Não, todo mundo tem plano hoje. Que não Só que eu percebo, eu falo até por mim, tá? Eu tenho o meu grupo de plano de saúde, são meus familiares. Se a gente for comprar essa briga, e o medo do plano simplesmente falar tchau? Não, pronto. Ótima pergunta e vai dar um corte. Pronto. Essa é a objeção número 1 de todo mundo que entra em contato no nosso escritório. Basicamente, a ANS, nesse ponto, ela estabelece critérios para o cancelamento unilateral dos contratos. Qual é o critério? Inadimplência superior a 60 dias, desde que haja um comunicado formal até o 50º dia. Então você tem que ter sido notificado, olha, você está inadimplente, vou cortar. E fraude, tá? O que é uma fraude? Olha, um reembolso que não existe, uma empresa que está inativa e que você... Gerou uma nota fiscal dela. Não, que você está usando aquela empresa para ter o plano, enfim, ou até esses reembolsos assistidos, fraudulentos, enfim. Ficar comprovado a fraude efetivamente e a inadimplência. Bom, se você não está praticando uma fraude, se você não está inadimplente, você não tem que ter... Inclusive, a gente tem muito mais casos de pessoas que não entraram com a ação e tiveram cancelamento do que pessoas que entraram com a ação e tiveram cancelamento. Por quê? Porque o plano sabe, olha, essa pessoa aqui, ela tem um profissional
embora não haja essa comunicação, porque os planos não têm essa intercomunicação lá dentro entre jurídico e operacional, enfim, mas isso a gente tem observado na prática, tendo atendido muito mais do que 10 mil vidas no escritório. É que não existe essa comunicação e as pessoas que buscam a justiça têm um tratamento diferenciado, para melhor. Tá? A gente recebeu muitas pessoas em abril do ano passado, teve inclusive muitas mães que estavam desesperadas, porque os filhos, sobretudo aqueles que estavam em tratamento de autismo, né, o TEA, que tiveram o plano cancelado. Tem várias no consultório que sofreram isso. Então, assim, imagine, a pessoa está no momento que ela mais precisa, de fragilidade, em que ela está no meio de um tratamento e simplesmente que não dá para parar. Que não dá para parar. Sim. E que sofre e que recebe a seguinte comunicação: olha, você vai sair do plano em 60 dias, se vire para achar outro. Imagina. E você sabe que não vai achar outro, você tem doença pré-existente, você tem uma série de coisas. Então, e por outro lado, você vê todo trimestre, porque são empresas de capital aberto, né, publicando os seus lucros, porque eles têm que ser auditados e publicar os lucros, que são lucros bilionários cada vez maiores, né? Então, nesse sentido, assim, as pessoas que se sentem lesadas, em sua grande maioria, elas não buscam a justiça. E eu não estou aqui falando como um proselitismo a buscarem a justiça, mas é porque, de fato, tem pessoas que estão sem plano hoje porque não sabem dessa possibilidade. E você não tem, é uma coisa que eu não gostaria para minha filha. Mas aí você indica que as pessoas busquem de forma preventiva. Ou no momento que o plano. Não no momento que o plano tira você daqui a 60 dias você não tá mais. Aí também já não resolveria tanto, né? Assim como a medicina integrativa. Entendi, né? Perfeito. Eu penso o seguinte: o que as pessoas normalmente fazem quando elas se veem diante de aumentos que elas não dão conta de pagar? Eu tava no plano A. Eu vou pro plano B, que é um pouco mais barato. Aí depois eu vou pro plano C. Do plano D é SUS. Perfeito. Não tem mais pra onde ir. E se você está num plano que te atende, que tem uma rede credenciada que você gosta, enfim, porque esse é o grande diferencial dos planos hoje, ter rede credenciada. Uhum. Então, o que seria o preventivo aqui? Olha, sofri um reajuste. Foi abusivo? Vou procurar um profissional para entender se ele foi abusivo ou não. Se foi abusivo, eu vou entrar com ação agora para garantir que os meus reajustes sejam praticados de acordo com o que a ANS estabelece. Que são muito mais críveis, esses reajustes. E não são reajustes baratinhos, são 7%, já teve de 15%. Enquanto que os reajustes... Eu paguei recente, acho que esse ano foi 20%, não foi 18%? Quase morri! Tem reajustes de 40%, entendeu? Imagine, 50%, tem vários reajustes. Então por que é preventivo? Porque a partir do momento que eu estou num plano que me custa 1.000 e que em vez de pagar 1.500 no outro ano eu vou pagar 1.100, no próximo ano eu não vou pagar 2.000, eu vou pagar 1.200 e assim vai. Então eu me mantenho num plano que me atende, que atende as minhas expectativas. Se eu espero rescindir esse contrato para buscar uma outra solução, eu já vou pegar um plano mais caro e aí o acesso à saúde vai ficando cada vez mais difícil. Então quando a gente fala de prevenção aqui, no sentido de, olha, existe a solução, a justiça está do seu lado, é uma ação muito rápida, então se você busca um profissional especialista para entender as suas chances de ter um bom resultado no seu processo, a chance de você se manter coberto é muito maior, entendeu? E aí você não precisa... Muitas pessoas acabam buscando a solução quando já está no nível, olha, já não paguei 2, então ele já está para ser excluído do plano de fato. Sim. E aí, mas eu tô preocupado, porque eu tenho uma filha que tem uma doença tal. Se você sai do plano, pra você achar um outro, aí você vai ter que cobrir carência. Então, assim, é muito, muito mais do que só o que você paga hoje. É sobre você se manter, de fato, coberto, né? Não ter que surgir uma situação infeliz como essa, de ter que bater na emergência, eventualmente uma internação UTI, que você não vai dar conta de pagar. Então, eu falo muito pouco sobre isso aqui no podcast. Não, eu gosto muito de falar, é uma dúvida como, eu não digo nem como médico, como usuária do plano de saúde, eu acho muito necessário. As pessoas têm esse medo, tá? Eu vou entrar em contato, vou... Eu garanto, assim, quando eu digo garanto, no sentido de, estatisticamente, sim, esse é um mito enorme. Vou entrar com a ação. Alô, tia Fátima, minha tia que cuida do convênio da família. Essa retaliação, ela não existe. E se existir, inclusive, a pessoa do plano que estiver me assistindo aqui, o advogado sabe, não é possível você retaliar um consumidor porque ele entrou com ação contra você, tá? Não posso ser retaliado. Vou dificultar o seu exame. Olha, aquele tratamento que você está fazendo, eu vou cancelar agora aqui. E certamente, as poucas pessoas que eventualmente aconteceu isso por uma coincidência da vida, quando ingressam com a ação, são devolvidas ao plano e ainda ganham alguma indenização por dano moral, que obviamente não é o objetivo do processo, mas... Mas assim, o plano pode, ele pode simplesmente... Não, mas peraí, ele pode simplesmente cancelar o seu plano amanhã? Isso é unilateral, esse cancelamento? Ele pode acontecer? Vamos imaginar o seguinte, você tem um plano pela sua PJ ok, e que você contratou para você e sua família. Perfeito. Tá? Esse plano, na verdade... Apesar de ser chamado de empresarial, ele é um plano familiar. Perfeito.
tá? O porquê que hoje você não consegue contratar um plano familiar? Porque os planos familiares e planos individuais, eles são altamente fiscalizados pela ANS. Quando as operadoras de plano de saúde param de oferecer isso, elas te jogam em outra categoria, que são os planos empresariais, chamados de coletivo. Ou você pode contratar também através de um intermediário, como uma associação. Sim. Tá? Que é o que a gente chama de coletivo por adesão. Aqui eu tenho pouquíssima regulação. Plano individual e familiar, muita regulação. Então por isso que eles não botam mais ninguém para cá e tentam jogar todo mundo para cá. Só que a lógica desses contratos é uma coletividade enorme que tem poder de negociação. O que 5 pessoas têm de poder de negociação aqui? Nenhuma. Então, esses planos hoje, a justiça entende que esses planos são falsos coletivos. Eles têm que ser integrados no da família. Hoje, o plano entenderia que ele pode cancelar a qualquer momento, do jeito que está. Quem tem processo judicial em que ficou configurado a falsa coletivização, não. Então, eu costumo dizer que também isso aqui é uma forma de proteção à manutenção do seu contrato. Entendeu? E essa é uma realidade que poucas pessoas falam. Ninguém está discutindo Eu nunca soube isso. Né? Então, nunca soube disso. O objetivo, inclusive, é esse, né? Saúde e direito também é informação, né? Mas eu acabo falando pouco sobre isso aqui, mas é importante que as pessoas saibam disso, né? É uma coisa que eu não gostaria nunca pra minha família, da gente não ter essa cobertura, não saber que eu vou dormir tranquilo. Várias vezes já bati lá no São Rafael e eu via pessoas, poxa, a Unimed não atende mais aqui, e aí o cara sai correndo no carro, sabe, levar o filho em outro lugar. Realmente é uma coisa bem desesperadora, né? Como eu te disse, nesse primeiro episódio da UTI, a gente chegou lá com bandeirinha, com pulseirinha vermelha, né? Na verdade, eu já cheguei com a requisição na médica, eu nem passei pela triagem. Sim. Né? Mas eu fico imaginando o cara chegar numa situação dessa. É bem complicado. É bem complicado. Bom, hoje, normalmente, né, Felipe, eu falo 30 segundos de direito. Hoje eu falei 10 minutos aqui. Tá vendo? Palestra aqui do direito hoje. Mas enfim, por sinal, 50 minutinhos, não, maravilha, temos tempo. A gente já gravei episódio de 2 horas aqui, mas a gente tenta gravar 1 hora, porque eu acho que é um tempo que as pessoas conseguem, né, assistir. Você que tá aí, que eventualmente no trânsito, né, você me diga qual é o tempo ideal do podcast, e a gente vai levar isso em consideração para a temporada 2025, né? Doutora Laís, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Ótimo. Eu queria deixar uma última pergunta, né? Você que quiser olhar para aquela última câmera ali pauta. E falar para a mamãe que tá curiosa sobre como ter outros meios que não antibióticos, enfim, a medicina tradicional. O que você diria para essa mamãe que tá nos vendo? O papai também, porque o papai também quer ficar feliz em casa, né? Exatamente. Eu acho que o principal é a gente trabalhar sempre com a prevenção. Em que sentido? Então, eu quero ter um filho. Então, essa é a primeira chave que precisa virar. Eu quero ter um filho, eu preciso pensar em ser tentante. O que é ser uma tentante? É um casal que pretende engravidar, então para isso a gente precisa cuidar da saúde. Vamos fazer analogia de um aquário, eu adoro essa analogia. Nosso corpo tem que ser um aquário. Então, para eu colocar peixes que ali sobrevivam, a gente precisa comprar o vidro, o aquário, higienizar ele por dentro, eu acrescento água, acrescento as pedras limpas, acrescento o peixe para ele poder sobreviver, tá? Então não é simplesmente engravidar com o seu corpo de qualquer jeito. Pode ser que dê certo? Obviamente que dê certo, a gente vê tantas coisas, mas estatisticamente a gente tá vendo que muitas doenças também na infância estão aumentando. Então quando a gente cuida do meu corpo, a gente limpa esse aquário e deixa ele da melhor maneira possível, eu tenho uma gestação e possíveis doenças, e possível diminuição de doenças a longo prazo. E o homem também, tá? 50% da carga genética é masculina. Então, se o espermatozoide está num ambiente inapto, o espermatozoide vai acarretar também num problema pro bebê, né? Ou uma deficiência, enfim, alguma questão tanto de má formação quanto de desenvolvimento mesmo. Então, o casal tem que estar alinhado, né? Tem que estar se cuidando. Então, ser tentante, acho que é a principal solução quando a gente pensa em prevenção de saúde. Não estou tentante, estou gestante. Então, o pediatra funcional integrativo, além de tratar de tentantes, hoje acho que 50% da minha agenda são tentantes. São tentantes. Então, além das tentantes, a gente tem as gestantes. Então, estou grávida, já tentei, já engravidei. E o que é que eu faço? Cuidar desse corpo dessa gestante durante a gestação faz muita diferença. Então, evitar uma anemia, é normal a gestante estar grávida. Não, é comum, não é normal. E a gente sabe, já tem milhões de estudos mostrando que a anemia na gestação está associada a TDAH, está associada a possível TEA. Então, isso é muito diferencial. Então, assim, quando eu leio esses artigos, me dá uma tristeza imensa, que eu falo, meu Deus, tantas coisas que poderiam ser evitadas, né?
Então, a gestante procurar um médico funcional integrativo, principalmente um pediatra, um obstetra integrativo, ele vai te ajudar com esse cuidado, tanto para você quanto para o seu bebê. E depois o pediatra funcional integrativo, que tem que cuidar tanto da criança quanto da família, tá? E tem o médico funcional integrativo de adulto também, aí tem as subespecialidades, enfim. Eu acho que se você gosta desse universo da prevenção acima do tratamento, busque um profissional da área, tá? Isso é muito um grande diferencial. Não tenho condições de pagar. Comece com o básico. Leia. Meu próprio Instagram, não posso falar ele, mas meu próprio Instagram... Ele é cheio de posts aí educativos, com dicas, e siga outros profissionais da área também. Comece mudando a alimentação da sua casa. Não compre industrializados, independente da marca. Prefira comida de verdade. Meu filho não come. Pega aí nas redes sociais alguma receita de bichinho na comida ali, Eu fiz esses dias com a minha filha, eu fiz uma árvore de Natal de maçã. Então, assim, tem que viver o lúdico, tem que ser criativo, criança sobre isso. Então, tenta modificar esses básicos, mas, gente, prevenir é melhor do que tratar. Prevenir é sempre melhor do que tratar. Então, essa devia ser a frase da minha vida, isso com certeza. Bacana. Saúde é caro, mas a doença é bem mais cara. Né? Muito mais. Maravilha. Bom, você não pode, mas eu vou colocar. Eu posso. Meu advogado não liberou, gente. Você não pode, mas eu posso colocar o Instagram. Obviamente, eu posso colocar também, né, os contatos aqui de doutora Laís. E se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, não deixe de segui-la no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, eu adorei. Por ter topado. Foi ótimo. Filipão, mais um episódio, muito obrigado. Gabriel, obrigado por ter vindo também. E é isso, pessoal. Até a próxima.